O Nostalgia Tricolor de hoje é para você que está com saudade de disputar a Copa Libertadores da América e também está confiante que esse é o ano que finalmente voltaremos. Há 35 anos, o Bahia disputava a Libertadores pela última vez na sua história e fez uma excelente campanha, sendo eliminado apenas nas quartas de final, quando parou nas poças de água do gramado encharcado da Fonte Nova. Vamos lá, para 1989 e relembrar como foi essa história da Libertadores, que teve até participação de Pablo Escobar. Nostalgia Tricolor! Antes de partirmos para o vídeo, eu peço já para você se inscrever aqui no canal, deixar o like, que é muito importante, e também compartilhar com pelo menos um amigo que torce para o Bahia, beleza? A história do Bahia na Copa Libertadores começa muito antes do que 1989. Na verdade, ela começa em 1960, até porque, como todos vocês sabem, o primeiro título brasileiro do Bahia foi em 1959. E foi inclusive o primeiro título brasileiro da história, né? E também o Bahia acabou sendo o primeiro time brasileiro a disputar a Copa Libertadores, que na época era bem diferente dos moldes de hoje, eram apenas alguns campeões nacionais que participavam, na verdade seriam 8 participantes naquela Libertadores de 60, mas o Universitário do Peru acabou desistindo, então tivemos apenas 7 clubes participando dessa Libertadores de 60. E foi num sistema bem simples, mata-mata, né? Não tinha fase de grupos, até porque não tinha times suficientes para isso. E o primeiro adversário do Bahia na época foi o São Lourenço da Argentina, né? Tradicional time, inclusive o time do Papa. E o Bahia acabou perdendo no jogo de ida por 3-0. Um dos gols foi marcado por Sanfilippo, que depois jogaria no Bahia mais tarde, né, entre 68 e 71. E no jogo de volta, o Bahia precisava aí de um milagre na Fonte Nova, vencer por 4 gols de diferença. Não conseguiu, venceu por apenas 3-2. Um dos gols foi marcado inclusive por Carlito, né, que é o maior artilheiro da história do Bahia com 253 gols, mas não foi o suficiente e o esquadrão acabou dando adeus à primeira Libertadores de sua história. Depois tivemos uma segunda participação em 1964, porque em 63 o Bahia foi vice-campeão brasileiro contra o Santos, então garantiu vaga para mais uma Libertadores. Só que na época o segundo, né, colocado do Campeonato Brasileiro ganhava uma vaga para pré-Libertadores, que é o que a gente conhece hoje, uma fase pré-liminar. E o Bahia teve o Deportivo Itália da Venezuela pela frente e acabou jogando os 2 jogos na Venezuela e não conseguiu ficar com a vaga. Um jogo foi 0-0, o outro foi 2-1 e o Deportivo Itália acabou garantindo aí a vaga para disputar realmente a fase final ali da Libertadores. E aí finalmente chegamos a 1989, que é a terceira e última participação do Bahia na Liberta. E essa história, ela claro, começa com o título do Campeonato Brasileiro de 1988, que a final foi disputada já em 89. E é claro que eu preciso aqui falar para vocês um pouco sobre esse título de 88. Não vou trazer muitos detalhes, até porque a gente vai ter um vídeo especialíssimo falando aqui sobre o Campeonato Brasileiro de 88, toda a campanha, com todos os detalhes. Não se preocupem, mas não tem como a gente não citar esse título de 88, porque foi o mesmo time que disputou a Libertadores praticamente na semana seguinte a conquista do título. Aliás, nem na semana seguinte, foi na mesma semana da conquista do título contra o Internacional no Beira-Rio. O time do Bahia de 88, na verdade, começou a ser formado em 86, né? Eu já tenho aqui, inclusive, no canal um vídeo falando sobre o Bahia de 86, e aí algumas peças foram sendo incrementadas na equipe. Em 88 a gente já tinha realmente o time ideal, comandado por Evaristo de Macedo, que hoje, inclusive, dá nome ao CT do Bahia. E aquele time fez uma campanha histórica, né? Eliminando o Sport nas quartas de final, depois o Fluminense na semifinal, com aquele jogo histórico, né? Com mais de 110 mil pessoas na Fonte Nova, até chegar na grande final contra o Internacional, que vai ser parte importante desse vídeo, porque realmente se tornou um grande rival do Bahia naquela época e vocês vão entender o porquê. Aquele time do Bahia tinha como formação base Ronaldo no gol, Tarantini, João Marcelo, Claudi e Paulo Robson. No meio campo, Paulo Rodrigues, Gil e Bobô. E aí a gente tinha Zé Carlos pela direita, tinha o Marquinhos mais pelo lado esquerdo e Charles como centroavante. Artilheiro Charles, que também foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro em 1990. Também já tem vídeo aqui no canal falando sobre esse ano. Enfim, era um time muito forte e que realmente mereceu, né, conquistar aquele Campeonato Brasileiro. Na final do Campeonato Brasileiro de 88, que foi disputado, na verdade, em fevereiro de 89, como eu já falei para vocês em outros vídeos, naquela época o calendário do futebol brasileiro era uma verdadeira bagunça. Os jogos foram disputados, portanto, aí
já em fevereiro de 89. O primeiro jogo o Bahia venceu por 2-1 na Fonte Nova, de virada com aqueles 2 gols históricos de Bobô. E na volta, no dia 19, o Bahia foi até o Beira-Rio e conseguiu um empate por 0-0 que garantiu o título. E aí foi uma festa realmente muito grande. Só que para quem está achando que depois do apito final do árbitro do Cid Vanderlei Bosquilha, os jogadores do Bahia foram só comemorar, está muito enganado, porque os jogadores precisaram manter o foco, até porque na terça-feira, o jogo foi no domingo, na terça-feira o Bahia voltaria a enfrentar o Internacional, só que pela estreia da Copa Libertadores da América, exatamente. A Libertadores não tinha nada a ver ali com a confusão do Campeonato Brasileiro e já tinha data marcada para começar no dia 21 de fevereiro. Então o Bahia não teve tempo para poder comemorar antes de estrear na Libertadores contra o mesmo Internacional, até porque naquela época os times brasileiros, apenas 2 se classificavam e os 2 jogavam no mesmo grupo, né? Na fase de grupos. Então não teve realmente esse tempo aí para os jogadores do Bahia voltarem para Salvador, comemorarem e depois focarem na Libertadores. Foi logo uma coisa ali atrás da outra. Sensacional, né? Mas muito bem, eu vou contar essa história agora com mais detalhes aí na frente para a gente começar a relembrar essa campanha na Libertadores. Eu vou trazer aqui uma coisa que eu sempre gosto de trazer, que são as camisas que o Bahia utilizou naquela campanha. Outra coisa que era uma confusão naquela época eram os uniformes. Vocês já devem ter se ligado aí nos outros vídeos, né? E nessa Libertadores não foi diferente. Para vocês terem uma ideia, na final do Campeonato Brasileiro, o Bahia jogou um tempo com a camisa patrocinada pela Replay e no outro tempo com a camisa patrocinada pela Adidas. Só para vocês terem uma ideia aí da confusão que era. E na Libertadores, o Bahia usou 3 camisas diferentes, uma patrocinada pela Replay, outra pela Campeã e também pela Umbro, né, que foi realmente a camisa mais icônica daquela época ali na Libertadores. O Bahia inclusive também utilizou uma camisa de manga comprida, que eu vou colocar aí na tela, uma camisa tricolor muito bonita. Foram algumas camisas diferentes utilizadas naquele momento. Eu entrei em contato mais uma vez com o pessoal do livro As Camisas do Bahia, que o link está aqui na descrição para você adquirir, um livro que conta aí todas as camisas, a história de todas as camisas do Bahia. Eu entrei em contato com o Rui e com o Ronei e eles estavam ali me contando, né, a história desses jogos, dessas camisas. O Bahia, inclusive, passou a utilizar as 2 estrelas no escudo só a partir ali do jogo contra o Internacional, já na fase final da Libertadores. Então são histórias que estão ali documentadas no livro As Camisas do Bahia, que vale muito a pena adquirir, até porque a gente passa a conhecer um pouco mais da história do Bahia. A Taça Libertadores de 1989 foi disputada por apenas 20 clubes, bem diferente dos dias de hoje, né? Eram apenas o campeão e o vice nacional de cada um dos países participantes, e eram divididos esses 20 clubes em 5 grupos com 4 equipes. Os 3 primeiros de cada grupo se classificavam para o mata-mata, além, é claro, do Nacional do Uruguai, que foi o campeão da edição anterior, então não precisou disputar a fase de grupos. E essa Libertadores teve times bem tradicionais, como Boca Juniors, como Racing, né, os 2 da Argentina. Tivemos também o Olímpia do Paraguai, o Atlético Nacional da Colômbia, o próprio Internacional e o Bahia. Então, o Peñarol e Nacional do Uruguai, então foram times realmente muito tradicionais participando daquela Libertadores, então não era tarefa fácil para o Bahia, não. O Bahia ficou no grupo 2 com o Internacional, o Deportivo Táchira e o Marítimo, 2 times da Venezuela. E antes da gente começar a conferir aí jogo a jogo como foi essa campanha do Bahia, eu vou trazer aqui mais uma testemunha ocular daquela campanha, um cara que sabe muito sobre a história do Bahia, Ivan Dias Marques, do canal Darim no Senna. Seja bem-vindo aqui ao Nostalgia Tricolor e conte pra gente aí como é que foi essa campanha do Bahia na Libertadores de 89. Fala, Paulinho, pessoal do Nostalgia Tricolor, satisfação demais estar aqui com vocês e falar da história do nosso Esporte Clube Bahia, ainda mais dos anos 80, 90, né? Que a gente pode considerar aí a época áurea do Bahia em termos nacionais, talvez depois aí dos anos 50, 60, né? Mas do final dos anos 50, dos anos 60, mas que os anos 80 a gente lembra aí de pelo menos 3 times do Bahia, no final dos anos 80 aí, 86, 88 e o time de 90 também, né? Como 3 equipes que nos encheram de orgulho. Assim como essa equipe, né, de 2024 tem nos enchido de orgulho muito nesse Campeonato Brasileiro. Então, satisfação demais falar sobre o pós-88, né, que é a Libertadores do ano de 89.
quando o Bahia, na minha opinião, né, perdeu essa oportunidade de ser campeão da Libertadores, porque tinha talvez o melhor time daquela Libertadores, melhor inclusive que o Inter, que nos desclassificou, melhor que o Olímpia, por exemplo. E infelizmente, numa noite chuvosa de Salvador, nos tirou essa oportunidade aí de passar para uma semifinal e quem sabe uma final e ser campeão. E eu me lembro muito bem de alguns fatos, eu era pequeno, mas me lembro de muitos fatos dessa Libertadores. Me lembro de uma camisa que a gente usava, que meu pai comprou para mim e para meu irmão, que a gente usava depois do título de 88, que era uma que dizia Bahia bicampeão brasileiro, e nas costas da camisa tinha um rumo a Tóquio, né? E eu me lembro assim que eu não entendi o que era rumo a Tóquio. Depois meu pai me explicou que era o Mundial Interclubes, que a gente passaria pela Libertadores para ir chegar no Mundial Interclubes. E aquela Libertadores, o Bahia era um formato super diferente, né, do que é hoje em dia, do que a gente conhece, do que essa geração nova conhece como Libertadores. Primeiro que só tinha 2 times de cada país. Esses times ficavam no mesmo grupo, enfrentavam geralmente 2 times de outro país, né? Os times não podiam fazer a final. Os 2 times, obrigatoriamente, eles se encontravam ali nas fases decisivas, quase sempre nas quartas de final. O Bahia começou muito bem aquela Libertadores. Ela começou logo depois do título brasileiro contra o Inter, lá no Beira-Rio, jogando de novo no Beira-Rio contra o mesmo Inter, né? E o Bahia venceu aquele jogo por 2-1, numa atuação, para mim, muito melhor, inclusive, do que a do 0-0, né, que o Bahia fez. E aí começou o grupo do Bahia, né? O Bahia tinha Bahia, Inter, o Deportivo Táchira da Venezuela e o Marítimo também da Venezuela, 2 clubes que eu absolutamente não tinha nunca ouvido falar. São muito diferentes. O Táchira ainda aparece, né? Mas são muito diferentes dos times venezuelanos que vem aparecendo mais nas Libertadores atual, né? Nas Libertadores atuais, o Marítimo mesmo, eu não só me lembro do Marítimo de Portugal hoje em dia. E eu tive a oportunidade, inclusive, de ir para jogos daquela Libertadores, jogos contra esses times venezuelanos. Eu me lembro basicamente do jogo contra o Deportivo Táchira, de ter ido assim. Mas assim como as minhas lembranças de 88, eu tenho flashes, né? Eu tinha 6 anos, então eu tenho flashes aí dessas lembranças. 88 muito mais forte, muito mais situações que eu lembro perfeitamente. E da Libertadores eu não lembro tanto assim dos jogos, do que aconteceu nos jogos. Eu lembro de ter ido para Fonte Nova, né? E lembro, eu fico lembrando muito das reações de meu pai, né? Meu pai era conselheiro na época, então eu me lembro de meu pai no radinho, ouvindo os jogos que o Bahia fazia fora, né? Porque não tinha a transmissão que a gente hoje tem da Libertadores, né? Parecia uma competição, uma viagem para o Peru para pegar o Universitário, como o Bahia foi nas oitavas de final. Bicho, era um negócio de você ir para um lugar muito distante, né? Hoje em dia, qualquer joguinho que a gente tenha no Peru contra qualquer equipe meieira, como o César Valerro da vida que o Bahia pegou na Sul-Americana, você tem uma transmissão, né? E eu me lembro muito bem assim do papel que o Bahia era um time muito firme, né? O Bahia era um time que tomava poucos gols, era um time que atuava bem, né? Muito bem. E infelizmente aconteceu o que aconteceu nas quartas de final, né? O Bahia jogou contra o Inter. Lembrando, né, que o Bahia nas quartas de final não tinha mais Bobô. Bobô jogou nos jogos da primeira fase, mas foi vendido para o São Paulo. E nesse jogo contra o Inter, nesses 2 jogos contra o Inter, Bobô já não estava mais no Bahia, né? E o técnico não era mais Evaristo Macedo, era René Simões. O Bahia fez um jogo, pelo que eu me lembro, aí é a lembrança de meu pai e das leituras, né? O Bahia fez um jogo razoável lá contra o Inter. O Inter estava atuando melhor do que nas finais do Campeonato Brasileiro, que fez um bom jogo aqui na Fonte Nova, saiu na frente e tomou virada, e fez um bom jogo lá no Rio Grande do Sul. Mas a defesa do Bahia, que era muito firme, que manteve essa firmeza na Libertadores, impediu o Inter de fazer o gol e ser campeão. O 0-0 nos deu aquele título de 88. Então era um Inter um pouco melhor. Acho que o Inter que evoluiu, o Inter manteve boa parte do seu grupo, manteve o técnico Abel,
E o Inter venceu a primeira partida por 1-0, um jogo bastante duro. E aqui na volta a gente tem, talvez, uma das maiores frustrações aí da história do Sport Clube Bahia. Um jogo que caiu muita água em Salvador. Muita água em Salvador. Se vocês vão trazer uma lembrança recente, o jogo contra o Fluminense, né, pelo Brasileiro desse ano. Foi mais água do que aquilo ali. Né? E o gramado da Fonte Nova não era o gramado com a tecnologia que tem hoje. Né? Então era um jogo que, obviamente, era um jogo que precisava ser suspenso. Era um jogo que não poderia acontecer naquele dia. Mas o futebol brasileiro já enfrentava problemas de calendário naquela época. E a gente não sabe o que acontece nos bastidores, nem sabe o que aconteceu nos bastidores naquela época. O jogo foi mantido e não foi um jogo de futebol, foi um polo aquático. O Bahia ainda teve algumas chances de gol, mas assim, era um time que tinha muito toque de bola, que tinha Zé Carlos, um cara que era muito agudo, né, e que o campo pesado dificultava o jogo de Zé Carlos, por exemplo. Né, e o Bahia não conseguiu furar a defesa do Inter, que tinha um resultado na mão, e você com o resultado na mão, com um campo ruim, que tradicionalmente é difícil de fazer gol, seu trabalho se torna um pouco mais fácil. Né? Então o Inter jogou com o regulamento debaixo do braço, segurou aquele 0-0 e avançou para as semifinais da Libertadores, e a gente fica até hoje com aquele e se, né? E se o jogo tivesse sido num campo melhor, e se Bobô não tivesse sido vendido, né? Qual seria o futuro daquele Bahia na Libertadores? Então é isso que eu me lembro aí, Paulinho e pessoal do Nostalgia Tricolor. Agradeço demais o convite para participar e espero estar aqui de outras vezes para falar aí da história do nosso Bahia. Grande abraço para todos e tchau, tchau. Valeu, Ivan, muito obrigado mais uma vez pela participação. Sempre legal a gente trazer aqui depoimentos de torcedores tricolores que realmente conhecem a fundo, né, a história do Sport Clube Bahia, e o Ivan com certeza é mais um deles. E agora sim a gente vai partir para ir aí jogo a jogo da campanha do Bahia, mostrando aí os gols, algumas histórias interessantes sobre essa campanha histórica do Bahia na Libertadores. Começando pelo jogo contra o Internacional, né, que foi o jogo de estreia, como eu falei anteriormente, o Ivan também falou aí na sua participação. O Bahia ficou em Porto Alegre e foi para o Beira-Rio na terça-feira. O jogo da final do Brasileiro tinha sido no domingo. Na terça o Bahia voltou a jogar no Beira-Rio e dessa vez com um público bem mais baixo, né, apenas 13 mil pessoas foram para o Beira-Rio, até porque a torcida do Inter estava ali de cabeça inchada por causa da perda do título do Campeonato Brasileiro, e o Bahia mais uma vez não tomou conhecimento do Inter e venceu por 2-1 de virada com gols de Gil Sergipano e Zé Carlos. Vamos ver. Em uma semana foi o terceiro jogo entre baianos e colorados. Ao contrário das finais da Copa União, o público foi pequeno. Pouco mais de 13 mil torcedores foram ao estádio Beira-Rio. Mesmo sem 3 titulares, o Inter largou na frente com o gol do uruguaio Diego Aguirre. Sobrou para Diego, gol! Última a tocar na bola foi Diego Aguirre. Vibra muito a torcida no Beira-Rio. Vencendo por 1-0, o Inter começou a jogar para trás. O Bahia foi crescendo. Em apenas 20 minutos, virou o jogo para 2-1. Primeiro no golaço do Ponta Gil. Primeira gol! Gil, um golaço! Como vem, ele mandou para o fundo da rede. Depois, na cabeçada do meia. Intervalo de jogo no Beira-Rio. O Inter, que largou na frente, agora perde por 2-1. Aqui no banco de reservas, 3 jogadores que vieram da categoria Júnior. Os meias da Cross, Marcelo Lima, e o lateral Paulo Afonso. Paulo, o que o Inter precisa fazer para ganhar esse jogo? O Internacional está numa situação delicada agora no time. O Bahia perdeu o Bobô machucado. Recomeça o jogo e o Inter pressiona. Mas falta organização ao time. No banco e na torcida, a imagem da preocupação. O Bahia continua mandando no jogo, teve mais chances e com tranquilidade soube levar o resultado do primeiro tempo até o final. Mostrou outra vez por que é o campeão do Brasil. Estou feliz porque eu vejo a minha equipe bem, campeã, entra na Libertadores, mesmo cansada, jogando com espírito de sacrifício. O time do Inter deixou problema e saiu de campo vaiado.
Acho que vai ser. A emoção realmente que nós sentimos agora nesse momento é indescritível. Não dá para resumi-la em palavras, em simples palavras. Não. Mal deixaram o avião, os jogadores subiram no trio elétrico de Dodô e Osmar, um dos mais tradicionais do carnaval baiano. Que tem várias propostas para se transferir de clube, ouviu um apelo da multidão para que não saia da Bahia. O carnaval começou logo depois da saída do aeroporto. Os torcedores fizeram uma grande festa, só comparável no futebol a conquista do tricampeonato mundial pelo Brasil em 1970. O primeiro a descer foi o presidente Paulo Maracajá, erguendo a taça de campeão brasileiro. Tá aí, sensacional a festa da torcida do Bahia no aeroporto. Eu espero que essa cena se repita muito em breve. E depois desse jogo contra o Internacional, teve toda a festa aí de recepção dos jogadores em Salvador, só que o técnico Evaristo de Macedo, campeão brasileiro, decidiu deixar o Bahia, né? Ele recebeu uma proposta do Guarani e acabou deixando o Bahia. Evaristo voltaria ainda no final do ano ao Bahia no ano de 1989, mas ele não fez mais parte dessa campanha da Libertadores. Foi substituído por José Carlos Queiroz, que assumiu o comando técnico do Bahia até o final da primeira fase. Na sequência da fase de grupos, o Bahia enfrentou os dois times venezuelanos fora de casa. Primeiro, empatou por 0-0 com o Marítimo e depois por 1-1 com o Deportivo Táchira. Detalhe é que os dois jogos foram disputados em portões fechados, porque na época estava rolando uns protestos do povo venezuelano contra o governo, né? Um fato aí que ficou conhecido como El Carcaço. Foram mais de 300 mortos na Venezuela naquele momento, então o Bahia acabou jogando aí com portões fechados, mas não conseguiu vencer nenhum dos dois jogos. A partir daí o Bahia já não contava com o Bobô, né? Como o Ivan destacou ali no seu depoimento, Bobô deixou o Bahia, foi para o São Paulo por cerca de $1 milhão, que na época era muita grana. O Bobô foi o grande destaque do Bahia no Campeonato Brasileiro de 88, inclusive recebeu a bola de prata e fez realmente muita falta nessa sequência do Bahia na Libertadores. Seria uma peça fundamental, né? Até porque ele foi realmente o grande destaque no ano anterior. De volta a Fonte Nova, o Bahia enfrentou o Internacional mais uma vez e venceu de novo, 1-0 com gol de Charles. Vamos ver. Charles, o artilheiro do Bahia, recebe lançamento na área e chuta de frente para o gol. Veja aí, mais uma vez. Charles aos 13 minutos do segundo tempo. Depois de mais uma vez derrotarmos o Internacional, vencemos o Marítimo na Fonte Nova por 3-2 com 2 gols de Charles e um de Osmar, que tinha sido escolhido como substituto de Bobô pelo técnico José Carlos Queiroz. E marca, tá aí, 1-0 Bahia. Desce rápido. João Marcos enfeita, falha, João Marcos, aí o Polano avança e chuta, Bahia 1, Marítimo 1, tá aí o gol de empate. Outra vez o Bahia, Tarantini chuta, o goleiro larga, Charles coloca devagarinho no cantinho, chorado gol, 2-1 Bahia. Pressão baiana, sem sair de cima, Osmar dribla o goleiro, dribla o zagueiro, outra vez o goleiro, você vai ver, atenção, grande gol de Osmar, golaço, Bahia 3-1. Pênalti contra o Bahia, Marques chuta e diminui, final, Bahia líder invicto 3, Marítimo 2. E para fechar a primeira fase, o Bahia recebeu o Deportivo Táchira na Fonte Nova, jogo inclusive que o Ivan falou aí que estava presente, e o Tricolor goleou por 4-1 com gols de Charles, Zé Carlos e Osmar, que estava vivendo um bom momento com a camisa do Bahia. Então uma bola rebatida pelo goleiro do Táchira e abriu o marcador no placar, Bahia 1-0. O goleiro soltou e Osmar fez Bahia 1-0. O segundo gol do Bahia, Zé Carlos foi lançado na área e derrubado pelo goleiro. Na área é pênalti, né? Charles bateu e aumentou. Bahia 2, Táchira 0. No terceiro gol, Zé Carlos entrou livre e só teve o trabalho de escolher o canto e fazer Bahia 3, Táchira 0. E aí o terceiro gol do Zé Carlos. O quarto foi mais fácil ainda. Charles entrou livre porque a zaga venezuelana ficou parada e ele fez Bahia 4, Táchira 0.
Vamos agora ao gol de honra do Táchira. Laureano após um bate-rebate. Placar final, Bahia 4, Táchira 1. Com a goleada, o Bahia então se classificou na primeira posição do seu grupo com 10 pontos, foram 4 vitórias e 2 empates. O Deportivo Táchira ficou na segunda posição e o Internacional se classificou como terceiro. Aí então chegamos às oitavas de final e como o Ivan destacou também no seu depoimento, o Bahia já tinha trocado de comando técnico mais uma vez. René Simões assumiu o comando do Bahia a partir das oitavas de final da Copa Libertadores, né? José Carlos Queiroz deixou aí o comando e o René Simões, que inclusive já teve outra passagem pelo Bahia mais recente em 2011, técnico que inclusive disputou já a Copa do Mundo. Enfim, René Simões foi o homem escolhido, né, para levar o Bahia a, quem sabe, o primeiro título de Libertadores da sua história. E o adversário do Bahia nas oitavas de final foi o Universitário do Peru, que conseguiu se classificar num grupo que tinha Boca Juniors, tinha Racing, né, um grupo bem complicado. O primeiro jogo no Peru, o Bahia conseguiu empatar por 1-1 e trouxe a decisão para a Fonte Nova, que recebeu mais de 40 mil pessoas, e o esquadrão venceu por 2-1 com gols de Charles e Marquinhos. Vamos ver. Logo aos 2 minutos, Marquinhos, cobrando falta, abriu o placar. Pronto, era a motivação que o time precisava para dominar o jogo e criar grandes chances como esta aos 19 minutos. Acompanhe. Primeiro, Marquinhos quase amplia, com o goleiro Chaves colocando a escanteio. Na cobrança do escanteio, Gil domina na outra extremidade e Charles, de cabeça, coloca na trave. Mas o Universitário também assusta e quase no final do primeiro tempo, aos 33 minutos, Paulo Robson tira em cima da linha de gol. Para o segundo tempo, houve de tudo. Primeiro, faltou luz no estádio. Depois, começou a chover forte. E o que parecia impossível, aconteceu. O Universitário surpreende e logo aos 5 minutos consegue um empate. Primeiro, Soares cria e Paulo Robson coloca escanteio. Na cobrança do escanteio, Del Sol vem de trás e toca de cabeça para empatar a partida. Mas o Bahia era mais time e a alegria peruana durou apenas 11 minutos. Aos 16, Charles, que comemorava aniversário, colocava outra vez o campeão brasileiro em vantagem no placar, marcando o seu 6º gol na Taça Libertadores da América, segundo do Bahia na partida. As quartas de finais da Copa Libertadores colocavam mais uma vez Bahia e Internacional frente a frente em um jogo que virou realmente um grande clássico do futebol brasileiro naquele momento. Só para vocês terem uma ideia, Bahia e Inter se enfrentaram 6 vezes em 71 dias, como destaca a matéria da revista Placar na época, uma matéria especial sobre esse jogo, né, que destaca aí o nome Brasil em Guerra e a foto do João Marcelo na disputa ali de bola com jogadores do Inter, que inclusive é a capa do vídeo. E realmente foi uma matéria que trazia ali alguns detalhes dos jogos antes, né, que tiveram entre Bahia e Inter, e também os jogos que viriam por essas quartas de final da Libertadores. O Bahia vinha de 3 vitórias consecutivas contra o Inter. A imprensa gaúcha chegou a destacar com uma síndrome Bahia de que o Inter não conseguia vencer o tricolor e colocou esse jogo como fundamental para que acabasse, né, com essa síndrome realmente de não conseguir vencer o Bahia. O jogo de ida no Beira-Rio, como destaca aí a matéria, o Bahia entrou em campo 5 minutos antes do Internacional para já se aclimatar ali ao ambiente que era realmente muito hostil. A torcida do Inter lotou o Beira-Rio com mais de 60 mil pessoas e realmente colocava esse jogo ali como o basta, né? Tinha que ganhar do Bahia de qualquer jeito. E o Inter foi melhor no jogo, o Bahia até fez um jogo bem seguro, mas não conseguiu evitar que o Inter vencesse por 1-0 com o gol de Diego Aguirre. E esse gol, na verdade, não abalou muito os jogadores do Bahia. A gente vai ver na sequência aí que o Paulo Robson fala no final que achou que o resultado foi bom. Os jogadores do Bahia consideravam um resultado ok, né? Até porque não era tão difícil de reverter a vantagem no jogo seguinte. Então a gente vai ver aí como é que foi essa derrota do Bahia no jogo de ida das quartas de final contra o Internacional. A torcida do Inter lotou o Beira-Rio com a esperança de ver o time massacrar o Bahia. A torcida também
também fez festa para Tafarel, que recebeu a bola de ouro como o melhor goleiro da Copa União. O árbitro José Assis de Aragão, sentindo o clima tenso, tentou descontrair na hora do sorteio. Quem é o mais velho? É o mais velho. Cara, com a bola rolando, o Inter tomou a iniciativa com Edu pela ponta. O Bahia respondeu com Charles, mas Aguirre Garay afastou para escanteio. Nesta nova investida pela esquerda, Edu deixou o lateral Edinho sentado. O Inter quase marcou com Luiz Fernando. O técnico René Simões já mostrava sinais de nervosismo. Aos 35 minutos, o pênalti a favor do Inter que o juiz não marcou. Paulo Robson deu um soco na bola dentro da área. Aí o Edu... Edinho tentou parar Edu como pôde, não conseguiu. E deste lance saiu o gol de Diego Aguirre. Olha o gol, é gol! O Bahia respondeu logo com esse sufoco. Olha a desviada de bola, bate na bola, Tafarel! Vejam agora essa confusão no finalzinho do primeiro tempo. Brigaram Luiz Fernando, o goleiro Ronaldo, Diego Aguirre, mas tudo acabou bem. Para lateral no lugar de Júlio César. Aguirre Garay cobrou esta falta, mas Ronaldo defendeu. Abel começou a ficar impaciente com a atuação do juiz. Nessa altura, Luiz Carlos Martins já havia se revelado o melhor jogador em campo. Zé Carlos ainda tentou o empate nessa cobrança de falta, mas Tafarel segurou. O Zé Carlos foi pra bola, bate. A derrota de 1-0 satisfez o Bahia. Olha, claro que ninguém quer perder, mas eu acho que foi boa. Creio que o jogo lá deva ser mais fácil pela maneira que eles vão sair com tudo para chegar à vitória e que eles vão aproveitar no Sorocaba. Muito bem, vimos aí como é que foi a derrota do Bahia no jogo de ida, mas como eu falei, os jogadores continuavam bem confiantes que poderíamos reverter esse resultado na Fonte Nova no segundo jogo. E como o Ivan falou no depoimento dele, infelizmente caiu muita água na Fonte Nova naquele dia e o campo ficou realmente impraticável. O árbitro da partida, Arnaldo César Coelho, né, o famoso Arnaldo, ele acabou dizendo que na Argentina se jogava em gramados muito piores e por isso não tinha motivo para adiar o jogo ou fazer qualquer coisa do tipo. E os jogadores do Bahia relatam depois que fizeram de tudo para que o Paulo Maracajá, presidente do Bahia na época, cancelasse o jogo, né, adiasse o jogo, e isso acabou não acontecendo. Não tinha condições nenhuma de ter jogo, principalmente no primeiro tempo, vocês vão ver aí na reportagem, só que infelizmente o jogo seguiu e isso acabou fazendo com que o Inter tivesse uma vantagem enorme, né, porque não tinha como ter futebol, o Inter precisava apenas do empate para garantir a vaga. E foi isso que aconteceu, 0-0 na Fonte Nova, e o Bahia acabou dando adeus à Copa Libertadores da América. Na Argentina se jogam em campos bem piores do que este. Com esta argumentação, o árbitro Arnaldo César Coelho não aceitou o pedido dos baianos para adiar a partida. E a bola rolou, ou melhor, a bola boiou. Para o Internacional foi fácil, era só dar chutões e fazer o tempo passar. Aos 36 minutos o Pontedou é expulso. Um minuto depois, outro cartão vermelho. Agora para Charles. Tudo igual. Bahia e Inter ficam apenas com 10 jogadores dentro d'água. Durante os 45 minutos iniciais, o Bahia teve apenas um bom momento. Este aí, aos 40 minutos, no chute colocado de Osmar. Para o segundo tempo, as chuvas pararam e o campeão brasileiro pegou o lado melhor do campo. E as chances começaram a aparecer. Aos 8 minutos, a torcida do Bahia grita gol neste chute de Zé Carlos. Mas a bola bateu na rede pelo lado de fora. Desespero da torcida e do técnico René Simões, que tira o lateral Tarantini para a entrada do atacante Marcelo. E quase que René Simões se consagra. Marcelo chuta forte e Tafarel, bem colocado, evita o gol do Bahia. Agora é a vez de Paulo Rodrigues, livre de cabeça em outra grande defesa do goleiro Tafarel. Pronto, as pretensões do Bahia vão por água abaixo. O jogo não sai do 0-0 e o Inter devolve ao Bahia, no estádio da Fonte Nova, o resultado que lhe tirou o título da Copa União. O Inter agora é o Brasil nas semifinais da Taça Libertadores da América. Pois é, deu pra ver aí que realmente não tinha condições nenhuma de praticar futebol naquele gramado e com certeza se tivessem adiado o jogo o Bahia teria mais chances, até porque tinha mais time do que o Internacional naquele momento. Infelizmente acabamos dando adeus aí à Libertadores e ao sonho de ir
a Tóquio, né, como o Ivan falou, mas realmente foi uma campanha histórica do Bahia e que poderia ter continuado ali contra o Olímpia. O Internacional acabou enfrentando o Olímpia na semifinal e foi eliminado em casa nos pênaltis para o time paraguaio, que chegou à grande final contra o Atlético Nacional da Colômbia e também perdeu nos pênaltis, né, para o Atlético Nacional, e o time colombiano acabou ficando com o título. Aliás, essa história, né, da Libertadores de 89, ela é curiosa porque tem a participação de Pablo Escobar no meio dela, aí, como eu falei para vocês no início do vídeo. Acontece que na época o Atlético Nacional tinha um time forte, né? Tinha um time que tinha o goleiro René Higuita, né? O icônico Higuita, tinha também os zagueiros Escobar e Luiz Perea, tinha Arango, era meio que a base da seleção da Colômbia que disputou a Copa de 1990. E até então, nenhum time colombiano tinha conquistado a Libertadores. E o Pablo Escobar resolveu entrar nessa história aí para que o Atlético Nacional finalmente conseguisse conquistar a América. E o que acontece? Na semifinal, o Atlético venceu o Danúbio e antes da partida parece que a história que contam, né, é que o Pablo Escobar enviou 2 jovens com metralhadora para um hotel que o trio de arbitragem estava hospedado e eles ofereceram ao trio $50 mil para cada para garantir a vitória do Atlético Nacional contra o Danúbio. E ela aconteceu. O Atlético venceu por 6-0 o jogo e garantiu a vaga na grande final. A final contra o Olímpia parece que rolou a mesma história. Essa é a história contada pelo Diário Olé, inclusive. A história que o árbitro também foi subornado pelo Pablo Escobar. Ele já meio que estava ciente ali do que poderia acontecer se o Atlético Nacional não fosse o campeão. No jogo de ida, o Olímpia venceu por 2-0 no Paraguai e na volta o Atlético Nacional devolveu o placar vencendo também por 2-0. E nos pênaltis, René Higuita acabou se consagrando, né? Pegando 4 pênaltis e também marcando um dos gols do Atlético Nacional que acabou garantindo o primeiro título da Copa Libertadores. Que história, né? E esse foi o Nostalgia Tricolor de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o like aqui embaixo que é muito importante. Vamos tentar bater a meta aí de 1000 likes nesse vídeo. Também se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Ativa aí as notificações. E a gente se vê, portanto, no próximo domingo, que vou estar trazendo mais uma história nostálgica do Esporte Clube Bahia.